Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E quem diria, chegamos em 150 episódios. E cara, por que não fazer o 51º episódio fazendo algo que eu deveria ter feito semana passada? Eu não fiz. Fiz o inverso. Fui maluco pra caramba. Mas vocês já estão vendo no banner, eu não preciso enrolar. Hoje eu vou falar um pouco sobre quadrinho nacional. E eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre a questão das obras nacionais. Vou dar minha opinião, obviamente. Vai ser um papo meio livre, tá? Então assim, eu já adianto de antemão que eu provavelmente vou acabar esquecendo de um autor ou outro. Peço desculpa. Vou tentar lembrar do máximo possível. Falar um pouco mais sobre algumas obras que eu li, que eu gosto, indicar. Né, um episódio mais voltado realmente para um papo mais leve, assim como sempre é, mas aqui realmente voltado para o mercado nacional. Tá, então se acomoda aí, vamos começar um pouco, né? Vamos sentar, vamos bater aquele papo bacanudo que nós costumamos falar. E, gente, assim, eu no começo do episódio eu já falei logo de cara que eu me esqueci, troquei as bolas, mas eu já faço meia culpa, tá? Eu sou uma pessoa que eu esqueço datas, assim, de questão de comemoração, tipo, dia do quadrinho, dia do podcast e por aí vai. E o dia do quadrinho nacional é uma data muito importante, ela é no dia 30 de janeiro. Por que é uma data importante? Porque é pra gente exaltar, a gente comemorar aí o nosso quadrinho, né? Porque assim, às vezes a gente tem essa mania de falar não só pra quadrinho, como literatura, filme e afins, falar que lá de fora é melhor e às vezes a gente não tá nem prestando atenção que no nosso quintal, aqui do lado, tem muita coisa boa aí. A cultura nacional é vasta, né? A cultura pop nacional, no que tange, né, ela já é gigantesca. E os quadrinhos, então, mangás, vem aí em passadas gigantescas, né, também. Então eu acho que é legal. Já que eu não consegui fazer no episódio que seria o de sexta passada, que inclusive também foi obra nacional, mas aí foi um filme, nada mais justo do que eu fazer um episódio totalmente dedicado para indicar algumas obras, mencionar outras, e também puxar aí um papo, né, para vocês sentarem e refletirem um pouquinho referente aí à nossa cultura, pra gente parar de diminuir um pouco isso, né. Então assim, gente, eu tô com algumas obras aqui, tá? Eu separei porque, né, na correria CLT do dia a dia a gente não consegue separar tudo. Mas eu separei algumas que eu quero dar alguns pontos de destaque, obras mais independentes, obras que são de algumas editoras. E até mesmo, eu tô com uma aqui, inclusive, que é uma raridade na história do mercado de mangás aí do Brasil. E é bem interessante a gente falar, assim como uma obra nacional que eu tô pra reler, que é de uma editora que já parou de publicar quadrinho há muito tempo, que é a SESI. Tá, mas eu vou começar primeiro falando um pouco de um gênero que eu tenho curtido bastante, tá? Não é nem mangá, por incrível que pareça, que é o formato de tirinhas, que eu tô com 3 aqui. É óbvio, gente, tirinhas eu já vou deixar adiantado que fora os 3 nomes que eu vou falar, 2 aqui dois bem conhecidos, um que eu recomendo muito que vocês conheçam. A gente tem, obviamente, muitos outros autores de tirinha, tem Paulo Moreira, tem o Johan Araújo e diversos outros, eu não vou lembrar o nome de todos, peço perdão, como eu já disse. Mas assim, a gente tem nomes muito fortes pro cenário de tirinha, pro cenário de quadrinhos, né, nesse formato de tira, que, cara, a própria Laerte, né, Angeli, né, são nomes muito fortes também. E eu tô citando todos esses nomes porque, assim, os que eu tenho aqui são bem legais, e até vou comentar o porquê eu acho legal. E, inclusive, dos 3 que eu tenho aqui, 2 já tem podcast, tá? Que obviamente eu tô falando dos que tem podcast, eu tô falando do Valente, do Vitor Cafage. Que se vocês acharem, vou falar isso o resto da minha vida. Você achou Valente pra ler, irmão? Pegue e lê. Ah, achei pra comprar, Paulo. Será que eu compra? Não se pergunta muito, não. Compra. Você vai amar a história do Valente. Toda a jornada de amadurecimento desse personagem que o Vitor criou. E que, curiosamente, eu vou falar um bagulho aqui que eu tava conversando, de falar de Valente e já me emenda pra puxar pro próximo, que é o T-Rex, que eu tô devendo a resenha do 4º volume, já tem um episódio aqui também, o Valente tem 2, né, um para 5 volumes e um pro último. O T-Rex tem um episódio para todos os 3 volumes que saíram, talvez eu faça, talvez não, eu vou fazer um sobre o 4º. E assim, são 2 tirinhas, por exemplo, que eu gosto muito. Né, como eu disse, o Valente, ele é um quadrinho muito legal, é uma jornada de crescimento do Valente. A gente vai conhecer esse personagem no final do ensino médio, vai acompanhar ele por toda a sua vida adulta, até o momento que ele decide acompanhar o circo, né, acompanhar para aprender a fazer mágica.
Me confundi. Então, assim, são 6 volumes, né, muito bem feitos. Todos esses volumes foram publicados pela Panini no começo de 2020. Foi republicado, inclusive numa box. E hoje em dia eu acho que esse material não está mais no mercado, já esgotou. Se já esgotou, eu acho que seria legal a Panini reimprimir, porque é um material muito bom nessa aula. E assim, gente, vale muito a pena. Valente é uma obra que eu tenho completa, e além de ter completa, eu tenho o board game que saiu do personagem. E um fato curioso, uma fun fact. Eu tenho 4 o board game, eu tenho 2. Porque eu comprei o primeiro, e aí quando eu comprei o primeiro board game do Valente, acabou rolando de eu achar que eu tinha perdido. Né? Fui procurar minhas coisas, achei que tinha perdido. Eu falei, mano, vou comprar outro porque tava num preço bacana. Tempos depois eu encontrei o primeiro. Então, tipo assim, eu tenho 2 board games do Valente. E tenho toda a série. E, inclusive, toda a minha série de Valente é autografada. O que me deixa muito feliz. E eu mencionei o T-Rex, então vamos falar agora de T-Rex. Que conta a história da Teresa Rex e da sua família de dinossauros. E a Teresa Rex, ela é uma menina muito fã de quadrinhos. Então, assim, a gente vai acompanhando diversas histórias dela dentro de um universo que emula o nosso, mas num ambiente mais paleozoico. Posso estar errado por essa expressão, gente, me corrija. E assim, tem um rolê que eu falei que é um link, porque assim, na CCXP do ano passado, eu tava conversando com o Marcel, que é o roteirista, e eu falei pra ele, tipo assim, da minha admiração. Porque assim, eu tenho uma admiração muito grande por Valente, e eu peguei uma admiração muito grande por T-Rex. Desde o primeiro momento, quando eu comecei a ver as tirinhas, eu achei muito legal. Quando eu vi o projeto, inclusive, eu acho que é a primeira vez que eles estaram ouvindo isso, eu falando desse trecho. Quando eu vi o projeto e eu comecei a ver que tipo, era um pai e uma filha fazendo, eu achei muito incrível, entendeu? Porque é um negócio que junta muito realmente. A gente pensa que não, mas o quadrinho ele une muito. E inclusive a produção, né? Pai e filha dão aí firme e forte no trampo. O pai no roteiro. A Marcele na arte, ela entrega uma arte muito bonita, sem maldade, gente. Eu tô falando de T-Rex, mas tipo, no volume 4, ela começou a expandir esse universo. Que ela fez o Bituzini e fez o T-Rex. Que eu não vou lembrar agora o nome da história. Mas, irmão, o Bituzini é lindo, o T-Rex é tudo em aquarela. Mano, olha, eu sou suspeito. Porque eu amo isso aqui. Esse é um dos quadrinhos que eu amo. E eu falo muito assim, gente, eu gosto muito. Eu recomendo que leia, entendeu? Inclusive, porque o T-Rex inteiro vocês acham, tá? Vocês acham com uma facilidade até maior que o Valente, porque o T-Rex está disponível no site da AVEC. Tá, então assim, se você entrar no site da AVEC, você vai achar todas as 4 edições. Ah, Paulo, você tá fazendo propaganda e vai pôr link. Galera, Google. Eu ultimamente, já vou até adiantar isso, eu já não tenho link patrocinado nem nada, justamente para tudo que eu indique, vocês não acharem que eu tô indicando para vocês porque eu quero vender. Não, eu tô indicando porque eu real gosto. Tá? Aqui eu realmente tô falando de quadrinho, tô falando de nacional que é bom. Você vai chegar lá, você vai pegar e você vai ler. Tanto o Valente, que eu falei pouco, quanto o T-Rex. E esses dois, talvez sejam os que eu menos falem, porque já tem episódios aqui que falam por eles. Esse 4º volume, que é o que eu tô aqui na mão, é o Sonhorama. Foi o último que saiu, né? Saiu na CCXP do ano passado, já tava lá. O pessoal que apoiou no Catarse começou a receber antes, né? Pouco antes, ali, entre o período do fim do pouco antes da CCXP. Tá recebendo ainda, já tá também lá no site da VEC, o Sonhorama. Mas além do Sonhorama, você tem os outros 3. E eu recomendo que você pegue os 4 e leia os 4 numa lapada só. E aí agora eu vou fazer um mini merchan aqui, eu vou dar de babaca. Que no volume 3 tem um texto meu na 4ª capa desse bagulho, tipo, pra mim. Agora, essa parte aqui realmente eles não sabiam. Que pra mim foi tipo uma realização muito grande. Eu me sinto até hoje, toda vez que eu lembro que no volume de T-Rex tem, porque... Gente, é uma das coisas mais incríveis você poder olhar para um quadrinho que você gosta e você falar, mano, uma dessas edições tem um texto meu. E T-Rex volume 3 tem. Eu tenho uma consideração muito grande, né? Poderia dizer até um carinho muito grande pelos dois, porque assim, eles criaram uma obra que eu fui acompanhando despretensiosamente, compartilhando, e quanto mais eu leio, mais eu gosto, entendeu? Aqui, inclusive, tem um arco inteiro nesse 4º volume, tem um arco inteiro voltado pro Bito, que é o... não vou lembrar o nome, que é o mascotinho da T. E, cara, todo esse arco, ele é muito lindo, ele é muito emocionante. E a forma como ele vai se desenvolvendo é muito legal. Até que chega na conclusão, eu acho que a conclusão me deixou até com o olhinho marejado.
Mas eu acho que além disso, uma das pautas que eles trabalham muito bem é toda a questão da inserção nerd dentro desse universo, né? Quer seja para debates mais simples, como questão de spoiler, questão de você virar à noite vendo uma série, em momentos mais simples da vida, como quando começam as discussões, né? Começam os temas um pouco mais assim políticos de certa forma. Ai, Paulo, não tem que colocar política no... Tem. Porque assim, a expressão por si só, qualquer expressão que a gente tenha de opinião, de artística, ela é uma vivência política de alguma forma. Porque você está expressando alguma ideia que você tem, as suas ideias elas não vêm do nada. Entende? Então assim, eu gosto da forma como eles trabalham aqui, toda essa questão mesmo da cultura pop, da mulher ser inserida na cultura pop, de como a leitura muda, né? A gente evolui. Então, mano, é sensacional, eu recomendo muito. E eu achei que eu ia falar até menos, porque tem um podcast, e todos os podcasts de obras que eu mencionar aqui, que tiverem podcast já no comentando, estará aqui embaixo para vocês irem ouvir. Mas assim, tô devendo o podcast do Sonhorama e vou fazer, tá bom? E o terceiro, né, aí também, eu estou mirando uma pessoa... que eu vou falar, gente, eu vou indicar certas coisas que eu vou dar risada e vocês vão falar, pô, velho, tá, clubismo, não sei o que. Não, gente, é real. O que eu tô indicando são coisas que eu real li, que eu gosto. Eu tenho como política também isso, tá? E o terceiro, no formato tirinha que eu tenho, que tá aqui na minha mesa, é um tom acima do tom Dutra, perdão, meu amigo Tom, que, cara, isso aqui é divertidíssimo. Assim, eu também acompanho o trampo do Tom. O Tom é alguém que eu considero muito, gosto muito, grande amigo. E eu peguei esse Tom acima de Tom, foi no Comic Market no ano passado. E eu fiquei... não tem resenha, inclusive. Tem ele, tem um outro quadrinho aqui que eu vou falar, que é independente também, que eles não tem resenha. E eu tô devendo muito isso. Mas eu já vou falar aqui, né? E a gente aproveita esse espaço pra falar. E o Tom acima... ele é um quadrinho que é uma coletânea, né, de tirinhas que o Tom fez, né, hoje em dia ele não tá fazendo tanto quanto, né, mas tem lá o acervo de tirinha dele eu recomendo que vocês vejam, assim como no caso, já puxando aqui também, porque vocês que ouvem o podcast já estão acostumados, se você tá ouvindo a primeira vez, se acostuma que é mais ou menos assim que é os episódios, eu vou falando, eu lembro, eu vou voltando, é a mesma coisa T-Rex, se vocês quiserem, gente, tem as páginas lá no Instagram. O meu Instagram tá aqui embaixo dessa postagem do podcast. Tem o link para você ir pro meu Instagram. No meu Instagram tem o post. No post eu vou estar marcando o máximo de artistas que eu conseguir marcar, porque o maravilhoso Instagram só me permite marcar 20 pessoas. Então eu vou ter que tentar marcar o máximo possível. Aí vocês vão lá, que vocês vão conseguir achar as páginas aí referente aos artistas, né, e aos projetos, para vocês verem, vocês darem uma conferida. Tá? E o tom acima, ele é muito legal porque ele vai contando diversas histórias do Tom em 3 versões, né? Que é o Tom criança, o Tom adolescente e o Tom adulto. Então, cara, isso aqui é muito legal. Porque você vai vendo tempos diferentes, você vai vendo visões diferentes, né, de uma mesma pessoa, com tirinhas extremamente divertidas. Inclusive tem algumas que eles encontram nessas versões, a versão pequena encontra a versão grande, assim vai indo. Então, é um negócio muito legal. Admito pra vocês que é bem gostoso, e uma coisa bem gostoso de ler, e uma coisa que eu acho muito legal. O Tom, ele tem uma habilidade muito grande, ele é muito fã de desenho clássico, então ele coloca isso nas histórias e torna ainda mais gostoso de ler, tá? Então assim, vale muito a pena. E agora eu vou falar de outros 2 independentes, eu lembrei de um agora, e também é o de um brother meu, que é o grande Lou, um abraço menino Louzinho, que é o Juju, cara. Gente, Juju, o Lou tá trabalhando numa nova versão do Juju. E Juju, eu tenho o piloto, que inclusive é maravilhoso, que a capa é um meme, é referência do título. E o Lou já tinha feito antes um outro quadrinho que é o Minder, se vocês puderem ler, que o Minder ele tem lá um Tinder de criaturas mitológicas. E é muito interessante porque, tipo assim, o Lou ele tem uma mania de fazer piadas muito de tio nesses quadrinhos de comédia dele. Então assim, são piadas muito específicas. Eu rio bastante, gosto, e eu acho assim que vale a pena vocês conhecerem, vale a pena vocês verem, né, o Minder por ser uma comédia romântica, né, e tal, e ele fazendo umas piadas que você vai olhar assim, se você não é muito fã da piada, você vai acabar não, né, você vai ler até o final, porque você vai ficar curioso, é uma história muito interessante, mas o Juju, gente, o Juju é maravilhoso, porque é um mundo pós-apocalíptico, onde quando as crianças completam 12 anos, elas ficam bombadas. Então,
algo dá errado na família da Juju, porque quando o irmão dela completa 12 anos, ele ganha bigode, ele ganha barba. E a Juju fica bombada. A Juju é mais nova que ele. E todo mundo fica bombado e bigodudo, esqueci esse detalhe. E cara, você vai acompanhar as aventuras dessa menina serelepe no meio do mundo pós-apocalíptico, onde ela é extremamente forte e meio que ela bota medo nos outros. E aí tem diversas referências a mangás clássicos, então você vai ver referência a Hokuto no Ken, a Jojo, e por aí vai. E é um quadrinho divertidíssimo, gente. Divertidíssimo. Eu mesmo tava lendo e eu tava me divertindo muito lendo o piloto. São 20 páginas e eu me diverti muito. Eu recomendo pra caramba, cara. Na moral, assim, na moral eu recomendo muito. Tá? Esse você não tem que falar com o Lou, como eu disse, eu vou tentar deixar o máximo possível de artistas aí marcados, mas vocês vão ter que falar aí com ele pra ver como vocês conseguem sua edição, se for de interesse. E já aproveitando que eu tô falando de independentes, eu vou falar de Rátios, do Rafi Pereira, que também foi outro que eu li ano passado. Cara, a maioria desses bagulho eu li ano passado. Perdoa, Brasil, perdoa você que eu tô falando, que eu falei até agora, que eu vou falar, e eu não tinha falado que eu tô devendo resenha. Vai sair, gente, vai sair. Eu vou ter que reler tudo, mas vai sair. Vocês podem ter certeza, vai sair. Tá? E o Rátios, ele é uma história... Mano, é uma aventura, né, de um rato... Sim. Que a vila dele foi destruída pelos gatos de suástica. E ele vai, né, atrás pra se vingar, porque a esposa dele também foi sequestrada. E cara, é um quadrinho insanamente divertido, porque pensa assim, é um rato que usa espadinha num mundo fantasioso, né, no mundo de fantasia. E a gente tem os gatos de suástica. Então não vou entrar muito no mérito, não sei até onde isso aqui batendo no YouTube e no Spotify pode me dar ban. Tá, e assim, ele vai atrás pela vingança e tal, e tem muitos momentos legais, tem muitas quests divertidas, né? Então assim, o Rafa, ele consegue criar uma história muito bem pautada, muito bem amarradinha, né? Inclusive eu vi que ele estava trabalhando já no volume 2. Então isso é muito interessante e vale a pena, tá? Eu tô falando bem curto, porque isso aqui tudo vai virar resenha ao longo desse ano. Quero ver se eu faço depois um podcast sobre alguns em específicos. Então assim, se de todos que eu for mencionando aqui vocês quiserem algum específico, deixa nos comentários até para incentivar vocês a interagirem, né? Tá? E antes de eu falar, deixa eu ver aqui. Que tem alguns aqui que eu tenho, tem outros que eu tô lembrando de cabeça. Porque de um que eu tenho na mesa aqui, eu tenho um que eu li esses dias, que aí já é um gancho pra eu falar de algumas autoras mulheres. Que sim, a gente tem que falar que tem muita mulher que tá entregando uns trampos muito bom, cara. O que tem de autor nacional entregando trampo bom, desculpa, com perdão da palavra, você que tá ouvindo isso é menor de idade, ou até mesmo não gosto de palavrão, mas aqui vou ter que falar. O que tem de autor nacional entregando trampo bom hoje em dia, até os trampos mais simples, mas é interessante, é putaria. Você que não tá vendo, você tá perdendo. E essa coletânea que eu vou falar aqui, que já vai servir de link pra falar de outras autoras, duas pelo menos que eu já li alguma coisa, que é o Shoujo Bomb. Irmão, isso aqui, ó, é só o supra-sumo do shoujo, das autoras. Tá, óbvio, tem muitas outras autoras, como eu disse, daqui, que eu lembro de cabeça, eu li duas só. E, cara, eu honestamente falando, curti muito isso aqui. Eu li ontem, inclusive, um dia antes de eu gravar esse podcast. Isso aqui tava na minha mesa, na minha estante faz um tempo, tá? E assim, gente, não é por maldade que eu não leio. Eu tenho que contextualizar vocês que no período da pandemia ali, 2020, porque isso aqui eu comprei em 2019. O Shoujo Bomb eu comprei em 2019. 2020 pra frente eu li muito pouco. Tipo assim, eu voltei a pegar ritmo mesmo do ano retrasado, 2024 pra cá. Entendeu? 23 tava mais ou menos, 24 deu uma guinada. 25 foi quando a carretilha foi indo mais rápido. E agora 26 a gente tá fluindo bem. Mas assim, o Shoujo Bomb foi uma coisa que eu enrolei muito pra ler. Li agora e, cara, isso aqui é divertidíssimo. Tem histórias muito boas, né? Eu tenho que dizer que todas as 6 meninas que fizeram aqui, elas entregam uns trampos, umas one shots muito deliciosas de ler. Cara, eu tava esperando um negócio muito gostoso mesmo, uma leitura pra me entreter, e eu saí daqui maravilhado, falando, mano, tem umas aqui que eu já, como eu disse, tem duas que eu já conheci, eu acho que tem uma terceira, mas eu não tenho certeza.
que eu tenho que olhar, mas se não falei a memória, a Renata Rinaldi eu já tinha lido um rolê dela antes. Só que eu tenho que achar no meio das minhas coisas. Mas a Lígia Zanella e a Capozar, cara, as duas entregam uns trampos que, mano, absurdo. A Carla tem 2 obras que saíram pela JBC. Não falei memória, é Etherwind. A outra que eu não vou lembrar 100% do nome, se não falei memória, é Aventura Fantástica. Ela tá dentro da minha mochila. Que são 2 obras muito legais. Etherwind, tipo, tem todo um ambiente de aventura, tal, mundo mágico. E, cara, são obras muito bem escritas, são obras muito bem feitas, né? E o Aventura Fantástica, acho que é Aventura Fantástica, eu tenho que ver, que eu não vou pegar na minha mochila agora. Então, cara, desculpa, se você tiver ouvido isso, desculpa se eu errei o nome da segunda obra, mas é que tá dentro da minha mochila. E eu deixo, geralmente, quando eu não decoro os nomes 100%, é que nem nome de autor, se eu não decoro 100%, eu tento deixar o mais próximo possível, mas eu não tô com nada aberto, porque eu também gravo em louco. E a Lígia com Calendar, cara. Calendar é um dos romances mais bonitinhos. Eu acho que vocês. Eu acho não, vocês deveriam ler e conhecer. Porque é uma obra muito boa. As obras da Carla são muito legais. Tipo assim, é muito divertido. E fora que o traço da Carla é muito característico. Então é muito bacana, assim, você ver os personagens que são bem bonitinhos, bem fofinhos. E a Lígia, ela entrega uma arte muito bonita também. Eu acho que todo mundo que eu tô falando aqui tem uma arte legal, ao meu ver, né? Ai, Paulo, mas não é vistosa. Ai, Paulo, mas não é, Paulo, não é uma arte. Irmão, pra mim, se a arte é legal, se eu consigo olhar pra aquele desenho e falar, pô, legal, gostei, já tá valendo. Entendeu? Pra mim já é legal. Especialmente quando a pessoa consegue, como todo mundo que eu já mencionei aqui, ainda vou citar, consegue entregar uma narrativa visual que eu vou virando de página em página e vou falando, nossa, isso é bom demais. Entendeu? Então, pra mim, já é uma vitória muito grande. Tá? E assim, Shoujo Bomb é um negócio que, se vocês conseguirem achar, peguem, vale a pena. Até pra vocês conhecerem histórias curtas de autoras nacionais, que às vezes vocês passaram um bom evento, olharam e falaram, nossa, será que eu levo? Vale a pena. Tá? Falando também agora de obra para jovem, não é pra mim, isso eu já vou deixar adiantado, não levem pro pessoal. Isso aqui eu não fiz resenha porque eu, tipo assim, não tenho que falar porque não é pra mim. Que é Sense Life, cara. Eu vou fazer menção de Sense Life, do Glitch Talent. Isso aqui tá no 2º volume, eu tô enrolando pra comprar o 2º volume até hoje. Já li os capítulos que estão disponíveis no Flip Through. Gosto, não é pra mim. Eu não vou entrar no mérito se eu gosto ou não de Sense Life, mas não é pra mim. Pra vocês entenderem, não é o tipo de obra que é pra mim. Eu sei que tem o público, eu não vou opinar sobre, tá? Eu tô mencionando Sense Life aqui, mas eu não vou opinar sobre, mas não é o tipo de obra que é pra mim, entende? No meu período atual, não é pra mim. Inclusive a editora que lança Sense Life, que me pega, ela tem outras coisas nacionais que me chamaram mais, que me chamam mais, me soam mais como obras pra mim. Uma delas vai sair esse ano, que é o Beat Tiger, do Rato, que é um autor que, mano, só tenho que falar que é foda. Sim, eu, honestamente falando, sou um cara que curto o trampo do Rato. Quer seja por Beat Tiger, que eu tô acompanhando os capítulos que tá saindo, tem a edição do dia do quadrinho grátis que a MPEG fez, e além disso, eu já li a obra anterior dele, né, o Ping Pong Drama, os 2 volumes que saíram. E cara, o cara faz um trampo muito da hora. E vale a pena, tá ligado? E é mais pra mim. Porque eu tô procurando um bagulho mais nessas vibes descontraidão, tá? Sense Life pra mim, assim, por N questões, quando eu fui lendo, eu fui percebendo que não é o tipo de obra que é pra mim, que casa comigo, entendeu? Então, assim, não entro no mérito de falar se é bom ou ruim, porque às vezes pra mim não é legal, não casa muito comigo, não clipa. Mas para você pode clipar. Eu, inclusive, preciso reler Sense Life com mais calma, né, uma segunda vez, pra ver se muda um pouco. Tipo, se eu olho e falo, isso aqui casa mais, etc. Mas em primeira leitura não casou muito, até por isso, no caso Sense Life, eu não tenho resenha. Já deixa adiantado. Tá? Tem outras coisas que não estão na minha mesa, mas vale também fazer menção na indicação geral, e eu já tô aqui falando bastante mesmo, então vamos lá. Porque eu falei de Rato, então vamos falar de mais alguns autores aí que eu gosto bastante antes de eu ir para outras obras que estão na minha mesa. Não que os outros que eu não tenho falado aqui até aqui eu não gosto, tá? Eu gosto de todos. Mas vamos lá, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer a lista inteira das Graphic MSP também, tá bom? Mas assim, eu não vou mencionar Graphic MSP não porque eu não goste, é porque são
47 títulos. E o 47 eu não tenho todos, eu tenho os que mais assim me chamaram a atenção em primeiro momento. Mas, ainda assim, eu acho que vale vocês conhecerem, né? Olhar que a arte, que a história casa melhor com vocês. Paulo, quero ver um pouco mais do Jeremias. Tem lá a trilogia do Jeremias, né? Do Jefferson Costa. Paulo, eu quero astronauta. Tem astronauta do Danilo Beirute. E por aí vai. Entendeu? Então, assim, obra nacional dentro do selo da Turma da Mônica já não falta pela Turma da Mônica jovem. Mas com a Graphic MSP, o leque só expandiu, tá? Então, assim, esse eu posso fazer um episódio específico sobre Graphic MSP. Aí eu corro pra ler o máximo possível pra não dizer todas. E a gente faz, nem que eu tenho que fazer dividido, tá ligado? Graphic MSP parte 1, 2, 3, 4. Mas aí vocês comentam o que vocês acham. Assim como o quadrinho nacional, eu também posso fazer outros episódios também, mas esse aqui é o que eu tô falando, é um assunto muito aleatório só pra falar de forma geral o carro passando na rua. Vocês veem como eu não edito e quero ou em louco, o carro passando aí fazendo barulho. E assim, voltando pros quadrinhos, né, então posso falar de Graphic MSP até amanhã? Posso, só que aí vai ficar tipo um episódio gigantesco falando só das que eu tenho, isso sem contar as que eu não tenho, que eu tenho interesse e por aí vai. Mas assim, e eu tô falando só de obras que eu li, gente, então por isso eu tô falando, tem muita coisa que vai ficar de fora, mas não vai ficar sem menção aqui honrosa, né, como Lampião, como 48 km da Yara, que eu não lembro sobre o nome dela. São duas, por exemplo, mas uma porrada de obra do estúdio Armon, o pessoal da Shonen West, que é uma antologia aí de mangás nacionais, né, diversos outros autores que estão despontando agora. Tem um que tá fazendo um bagulho que a galera falou que é meio que um Jujutsu Kaisen, outro rolê brasileiro. Eu deixei salvo pra ler, ainda não li. Né, eu falo desses autores assim, porque são coisas que eu ainda não li, pretendo ler em algum momento. Enfim, em algum evento, se vê um standzinho e tem no grana, eu compro. Mas, gente, esses são alguns, né, pra voltar e falar de alguns que eu tenho. Porque eu vou deixar essas duas coisas que eu tenho aqui, que eu mencionei, pro final. Que aí o que, gente? O que mais nós temos, Paulo, nesse cenário vasto do Brasil? A série Como Fazer Amigos, que eu não vou lembrar toda a série, que a JBC tá publicando, que é divertidíssima. Vale muito a pena, é leve e vale inclusive para você presentear a criançada. Porque sim, gente, Turma da Mônica pode ser o berço para você começar, mas é da Turma da Mônica, você vai passando por outras coisas, vai apresentando mais obras para que a molecada conheça o quão vasto é também o nosso cenário de quadrinho. Aí fora a série Como Fazer Amigos, se você quer um negócio mais malucão, mais divertido, irmão, tem lá o maravilhoso HQ de briga do Silva João. Gente, isso é pedrada. Pedrada. Vou fazer, aguarde, não vou dar spoiler, mas é pedrada, irmão. É pedrada para tudo que é possível de referência, a lutinha, etc. Tá lá e vale muito a pena. Paulo, eu não gosto. E agora já estamos fugindo até do jeito que eu tava no começo. Só como é legal. Vocês ouviram um podcast meu inteiro. Ai, Paulo, mas eu não quero uma história assim. Eu quero algo mais pé no chão. Eu gosto de fantasmas. Iraúna, do Grande Peri. Que, irmão, Iraúna é neném. E é maravilhoso, cara. Tipo, é um quadrinho muito legal. Inclusive, ele tem uma história extra ali envolvendo a mãe. Um prequel que você não precisa ter lido Iraúna. Ou você nem precisa ler, né? Você só pode ler aquele prequel da mãe da Iraúna. E... Nossa, esqueci. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Além disso, o Peri também fez aí o maravilhoso Malagueta, que é o nosso cachorrinho fudido. Respeita que eu sou fudido. Que é maravilhoso, gente. É divertidíssimo. Na moral. Você tem luta de motorista de ônibus em cima de busão. Malagueta indo apaixonado até a casa do... Mano, subindo em cima do metrô fazendo crítica social foda. É um quadrinho para todos dominar. Malagueta, inclusive, também tem podcast aqui. Vai estar aqui também junto. Além desse, gente, tem outras coisas? Tem mais alguns. Um deles é o Born Cartola, do Levi Tonin. Esse, inclusive, eu acho interessante. Porque eu já falei aqui, a primeiro momento, eu já mencionei a editora JBC, que publica alguns nacionais. Uma quantidade até que bacana hoje em dia. Tá? Eu não li todos, infelizmente. Como vocês puderam perceber, li alguns. E da VEC tem dois, né? Que é T-Rex, que eu já falei, e o Born Cartola.
E é interessante, porque o Born Cartola, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele já tá esgotado. Então vai dar uma olhada lá no site da VEC, você não dá uma olhada em outros sites. Por que você tá falando do site da VEC e não fala o outro? Porque a VEC é editora, você vai lá no site da editora, olha no site da editora. O outro site lá do Careca, eu não vou falar pra vocês irem lá, mas vocês vão por conta e risco. Mas voltando pro Born Cartola. Born Cartola, irmão, é um quadrinho foda pra caralho. Eu vou falar só isso pra vocês. Ele é muito interessante, ele tem um conceito muito legal. E você lê a versão encadernada, que é um bitelão de 400 e poucas páginas, assim como, por exemplo, eu falei lá atrás de Calendar, que é um romance legal, e Calendar também é um bitelão de 400, 500 páginas. E honestamente falando, gente, se vocês acharem esses bitelão de quase 600, quase 500 páginas aí, nacional, pega, porque vale muito a pena, porque você vai ler uma história muito interessante. No caso de Calendar, por exemplo, é uma história fechadinha. Born Cartola na época era. E aí que veio o sabor. Era. Sabor, história completa. Porque na época ele tinha ideias. Eu lembro que na época que eu comprei o Born Cartola, que foi na CXP de 2019, foi na CXP que eu comprei o Shoujo Bomb, se não me falha a memória. Eu não tenho certeza, gente, eu posso estar enganado, tá, no caso do Shoujo Bomb, mas eu acho que foi mais ou menos nesse período. Eu lembro que eu falei com ele, eu até questionei pro autor se a gente teria uma continuação, porque o final ele é muito interessante. E ele falou que estava pensando. Eis que esses tempos, ano passado, ano retrasado, ano passado, não tenho certeza. Ele voltou com a história. E assim, se você for ler acho que é no Tapas que tá, não lembro se é no Tapas ou no Flip Through. Se você for ler, você vai perceber que o começo ele é bem semelhante ao que tem no encadernado. Só que tem um determinado ponto que ele expandiu, ele começou a expandir a história. E aí é interessante, porque por mais que você tenha lido o encadernado inteiro, você vai querer ler tudo de novo, para pegar nesse ponto e ir acompanhando e vendo a jornada da Cartola, né? Da Gala Cartola. E é muito interessante também porque ele está trabalhando o passado da família da Gala. Então, assim, isso é muito legal. E é uma história que vale a pena vocês conferirem. Vale mencionar que nós temos plataformas tipo a Flip Through, o Tapas, o Social Comics. Social Comics tem bastante coisa. O Digital Comics. O próprio Estúdio Armon, que tem lá os PDF com as edições fechadas. A Shonen West dá pra você ler a última sem pagar assinatura. A última edição. A penúltima, no caso. Pessoal da Shonen West, se eu marquei vocês e vocês estiverem vendo isso, vai lá e me conta como é que funciona a ordem de vocês para liberação de volume de graça para quem não conhece a revista. Tá? Porque, assim, eu não tenho certeza da Shonen West. Eu sei que a Armon tem todo o catálogo deles lá e dá pra gente conferir. Tá bom? Mas, assim, você tem uma diversidade muito grande de plataformas hoje em dia com obras nacionais que dá pra galera conhecer. Tá bom? Então só vai. Tá? E aí, eu já falei de algumas obras, eu sei que eu tô esquecendo muitas, mas eu também quero fazer menção honrosa a outra obra de autor que também é publicado pela JBC, que é o Raoni Marques, né, que é o Como Desenhar Mangá, se não me falha a memória, porque ele também tem o Bem da Hora. O Bem da Hora, inclusive o meu é autografado, agradeço até hoje esse autógrafo e agradeço a Yasmin que conseguiu esse autógrafo pra mim, no volume eu preciso ler, inclusive, porque eu fico ali quando aquele cara me deu autografado, ainda não consegui ler, mas vou sentar e vou ler com calma lá. Como eu disse, a pilha de leitura vai muito grande, às vezes eu vou olhando e fodendo conforme a vontade vai na minha cabeça. Mas assim, o Raoni é um autor que eu conheci por conta de um trampo, que é o que eu quero mencionar, que eu já começo com essas obras mais fechadinhas aqui, esqueci, talvez até um pouquinho esquecidas, que é a antologia Brutal, se não falei a memória do nome, que era do Omelete, que é do Omelete. Que é uma antologia que foi onde o Raoni publicou Bada Bacon, e aí tinha o Yuri Marques publicando um quadrinho que agora... Mano, eu não vou lembrar o nome de todos os quadrinhos que tinha na revista. Mas, cara, o Bada Bacon era absurdo pra cacete, mano. É um mano que queria pegar um bacon lendário. E aí existia uma seita de lutador, de chapeiros que queria fazer o caos. Mano, é uma maluquice sem tamanho. E é um puta de um quadrinho legal. E nessa época eu li o quadrinho, achei muito legal. Tem vídeo no meu canal do YouTube. Então, assim, se você está ouvindo pelo YouTube Music, vai lá no meu canal do YouTube que tem um vídeo falando sobre. Se você está ouvindo isso por outros agregadores, tem um episódio que eu coloquei. Eu coloquei também esse vídeo como episódio de extra dentro do podcast. Procura o que você acha.
E se você tá ouvindo isso de outro agregador que não tem versão em vídeo, por exemplo, tenta procurar esse episódio que vocês vão ouvir falando muito bem de Brutal. E aí eu li o Como Fazer Mangá. O Como Fazer Mangá, eu li o primeiro volume, achei muito divertido. O Raoni, ele escreve muito bem e ele cria boas histórias. E assim, cara, é muito legal, tá? Sendo muito honesto, eu tô tentando ser mais sucinto porque assim, o episódio ele já tá grande e eu ainda tenho coisa pra falar. Eu tô tentando não fazer um episódio de 1h30, gente. Desculpa, eu me contenho muito aqui no comentando, porque se deixar eu vou longe. Olha, eu vou longe, eu vou pra Marte, pra Nárnia. Passo Nárnia, vou pra Hogwarts, vou pra acampamento, vou pra longe. Eu viro o mundo e volto de novo pro Brasil aqui pra falar. Mas como a gente tem que ser contido, eu tento falar um pouco mais, aí eu começo a me empolgar e falo, deixa ela falar menos, e por aí vai. Tá, e eu falei do Brutal, por quê? Porque eu tenho que falar de outro precursor aqui na parte de mangás, que quem conhece, quem viveu a época lembra, que é a Ação Magazine. Eu tenho as 3 edições que saíram, eu tinha, perdi, comprei de novo, e agora tenho as 3 aqui no conforto do meu lar. Gente, a Ação Magazine, pra você que não viveu a época, pensa numa revista que hoje em dia tipo, é na vibe da Shonen West e da Armon, que nem eu cito muito. Só que ela é impressa. E é muito legal. Inclusive, provavelmente a capa desse episódio será as Ações Magazine e o quadrinho que eu falei, que é o que eu vou falar dele daqui a pouco. E cara, isso aqui era ouro. Era um ouro muito grande, tá ligado? É um ouro muito grande, tipo assim. E muitas histórias. Foi aqui onde eu conheci uma das histórias que eu quero até hoje ver a continuação. Eu sei que dificilmente eu verei, que é Madenka. Que, mano, mistura folclore brasileiro. O cara conseguiu fazer um bagulho de uma forma muito inteligente, muito ágil, e que realmente dá gosto de você acompanhar. E assim, gente, a gente seguiu muito. Essas edições saíram com um espaçamento muito grande, até que o projeto parou e ninguém sabe pra onde vai. E a gente acreditou que seria. A gente acreditou na ideia de que isso aqui seria um projeto duradouro, que vingaria e não vingou. Tá, mas assim, essa Magazine, se você achar, vale a pena você pegar para você ler e conhecer. Se você tiver algum amigo que tenha, que não seja eu, você pede emprestado e lê. E eu deixei o que eu vou ler depois de novo. Eu já deixei adiantado que eu vou ler de novo para fazer alguma coisa. Que é um quadrinho nacional, gente, que eu peguei em 2019, se não me falha a memória. Foi na época, eu não vou lembrar 100%, mas foi na época que a Monstra tava fazendo promoção dos quadrinhos da SESI. Tipo assim, semanalmente ela sempre pegava um título da SESI e dava desconto. Nessa brincadeira eu peguei Black Sad, peguei Bela Morte, do Matthew Bublé e por aí vai. Mas eu peguei um nacional que me pegou, cara, que é Paraíba. Tá? Que é muito bonitinho, uma história de romance muito legal. A arte é muito bonita. O enquadramento, o fato dele ser um quadrinho maior até é muito interessante, tá? E assim, cara, é uma história muito legal, tipo, são 60 páginas, mas foi um quadrinho que na primeira vez que eu li assim, eu li com a cabeça de um jovem de... Ainda não tinha meus 30 anos, cara, mas eu acho que já foi pelo menos uns 4 anos, pelo menos 4 não, né? Pelo menos uns 6 anos que eu li isso aqui. Eu preciso reler e falo das minhas impressões com a minha cabeça de hoje. Então aguardem que sim, teremos um episódio sobre isso, assim como tudo que eu mencionei aqui até então. Ou o episódio é um texto, mas Paraíba já tem um texto na época que eu fiz. Então provavelmente já será um episódio do podcast mesmo, porque o que já tem texto, etc., o que já teve podcast, eu ainda não fiz para atualização, vai ter. O que eu não fiz, entenderam? Mas dos nacionais, assim, gente, eu já adianto que muita coisa aqui vai ter. Até essa Magazine vai ter, porque eu quero falar um pouco da época. Dar uma de velho nostálgico. Tá? Mas assim, eu falei de bastante coisa. Gastei quase 40 minutos falando sobre, porque esse episódio eu nem enrolei no começo. Tudo pra quê? Pra falar um pouco sobre as questões que tangem, olha eu falando bonito, a questão do quadrinho nacional. Porque como eu falei, a gente tem muita editora hoje em dia que investe em quadrinho nacional? Sim. Conheço todas? Não. Algumas só que eu só li material. Mas do que eu tenho material aqui, como eu disse pra vocês. Eu tenho material da MPEG, eu tenho material da JBC, eu tenho material da AVEC, tenho material da Panini, tenho material independente e tudo nacional, né? Tenho material da Armon, que inclusive eu já falei bastante, não tô falando das obras isoladas que eu tenho, porque eu já falei um pouco da Armon. Inclusive, fica até
se o pessoal da Armor ouviu até aqui, fica minhas portas abertas pra eles, se eles quiserem a gente editar alguma gravação de alguma coisa, pra gente conversar um pouco sobre esse trampo deles, porque eu gosto muito dessa vibe. Não consigo acompanhar a revista inteira, admito, tá? Não consigo por conta justamente de eu ler muita coisa e eu não consegui parar pra pegar a edição por edição da Armor, mas eu provavelmente devo pegar, para que eu consiga passar pro meu Kindle, eu devo começar a fazer isso. Pegar pelo menos por mês umas 2 edições da Armor 3 para tentar dar uma lida. Prometo fazer isso? Não prometo, porque assim, a vida adulta ela me consome bastante e eu tô com muita coisa para ler, e se eu me comprometer com mais coisa nesse primeiro momento vai ser muito embaçado, porque o nacional ele tá vindo também, tá? Nesse período, o mês de ano, eu tô com isso não é uma meta, é um objetivo que eu vou cumprir, que é ler pelo menos por mês, assim, 1 ou 2 obras nacionais, tá? Mês passado eu li um conto nacional e um livro inteiro. Esse mês eu já li um mangá nacional, devo ler algumas outras coisas, mas à medida que o ano for passando, eu quero aumentando também o repertório de nacionais, tá? Mas por quê? Porque, cara, eu comecei, pra quem era só mangá, eu fui pra quadrinho, do quadrinho de herói fui pro quadrinho europeu, do quadrinho europeu eu fui com uns bagulho muito underground dentro da cena brasileira, e quem não ouve caçar no comentando vai descobrir que tem um comentando sobre esse bagulho underground, que não é tão underground. E agora a gente tá voltando pro quadrinho brasileiro, assim como eu tô voltando pra literatura, tô voltando pra parte de música, né? A música, mais do que tudo, eu tô voltando não só pro Brasil, como pros nossos primos aqui da América do Sul. Então, assim, tô descobrindo muita coisa interessante. E cinema também, no cinema brasileiro. Porque é como eu falei, eu falei todas essas indicações porque eu acho que é legal a gente falar de quadrinho nacional. Eu acho que é legal a gente indicar, fazer um episódio mais curtinho assim, que não ficou tão curto. Mas também falar, galera, a minha ideia é falar de forma mais isolada, tá? Eu fiz esse episódio maior justamente porque deu 5 minutos na minha mente, eu falei, dia do quadrinho nacional tinha chegado, eu não fiz nada, então nada mais justo do que eu fazer um episódio parrudo, bonito, cheiroso sobre o quadrinho nacional, dando algumas indicações, dando uma pincelada aqui e ali. Mas eu não acho nada justo eu só fazer essa pincelada e ao longo do ano eu não falar mais. A mesma coisa cinema nacional, eu fazer só um escolachando o filme do Silvio Santos, mas eu não falar mais. Literatura, a mesma coisa. Então a meta esse ano é real, oficial, entregar um conteúdo para vocês também de produto nacional. O que eu puder pesquisar dentro de produto nacional que eu conheço, eu vou fazer. O que eu puder apresentar para vocês de obras legais, eu vou apresentar, porque assim, a gente tem um cenário muito vasto. Tem obras muito boas. Tem obras que, como eu disse, eu não falei porque eu não li. E talvez eu nem leia tudo que tem no Brasil. Infelizmente, a gente não tem um tempo de vida tão longo quanto a gente gostaria para ler tudo, né? Uma obra que agora que eu estou falando isso que eu lembrei. Eu tenho ali, eu já li 2 vezes, que é do Ottoni e do Vitor Cafage também. Que é uma obra muito fofíssima, muito legal. O próprio Max Andrade, eu esqueci de falar do Max, com Juquinha, Two Challenges, Pré, que também são obras, cara, fenomenais. E o pior é que quando tava falando ali de Silvio João, etc., eu lembrei do Max, mas eu esqueci do Max Andrade. Né? Aí também tem o Cais de Pato com o Quack. Mano, você tem uma porrada, você tem uma safra gigantesca atualmente aí de artistas talentosíssimos. Dos maiores para os menores, vamos dizer assim, com conhecimento do público, né, que o público conhece. Mas você tem uma galera que é incrível, uma galera que entrega um trampo muito bom. E aí, às vezes a gente resume essa galera que entrega um trampo bom a tipo, um dia eu leio. Irmão, para o que você estiver fazendo agora, nesse papo sério, e vai ler, mano. Gasta. Você não gasta mais do que 30 minutos do seu tempo. Vou te dar um exemplo, tá? Vou pegar a parte de tirinha. Você não gasta mais do que 30 minutos do seu dia abrindo o Instagram do T-Rex e lendo umas 2 tirinhas do T-Rex. Você não gasta mais do que 20 minutos do seu dia abrindo um Paulo Moreira, né, e lendo uma tirinha. Abrindo o Insta do Tom e lendo lá umas 2 historinhas do Tom. Entendeu? Você não gasta mais que 20 minutos, porque você fica o dia inteiro, às vezes, com o seu celular na sua mão, que você nem lendo direito, tá? Por quê? Porque no Brasil a gente não tem esse costume de achar que a leitura é uma cultura,
A gente não vê isso dessa forma. E por isso a gente não se educa a fazer isso. E agora é eu sendo palestrinha aqui, mas sendo honesto com vocês. E pelo fato de a gente não se educar, a gente tá acostumado a achar que o que vem de fora é melhor. Então, nossa, um gibi da Marvel é top. Irmão, tem coisa aqui que bota gibi, desculpa a expressão novamente, bota gibi da Marvel pra mamar. E você tá aí batendo palma pra gringo. Cara, o mercado brasileiro para obras nacionais, ele é vastíssimo e tem obras geniais. E você não tá nem se dando o trabalho de conhecer. É igual cinema. Nossa, mas cinema é ruim. Irmão, cinema tem muita coisa horrorosa, isso eu não nego. Mas, cara, tem uns bagulho que você vai ver assim, que às vezes você pegar um enlatado americano, você fala, nossa, é maravilhoso. Aí no Brasil a gente tem um negócio semelhante. E você olha e fala, nossa, é uma merda. Porque é brasileiro. E não, é porque você tá perdendo tempo diminuindo a sua cultura, porque te deram a entender, te colocar na sua cabecinha que aquilo não é cultura. Ai, Paulo, mas tem coisa ruim, a gente não tem... Sim, tem. Eu não falo ruim, eu falo que tem pontos de melhoria. Porque lá fora, por mais ruim que seja, os caras entendem que é ponto de melhoria e eles correm pra melhorar. Vídeo Ursinho pro Sangue Mel, que o primeiro é horroroso, o segundo eles conseguiram dar uma melhorada considerável. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso cenário Brasil, culturalmente falando, ele ainda não está totalmente explorado e nem está conseguindo ser toda essa expansão. Mas a gente progrediu tanto, mais tanto, e estamos entregando tanta coisa boa, tanta coisa foda, que vocês estão aí perdendo tempo. Você que está ouvindo isso e nunca tocou num quadrinho nacional, eu vou te lançar um desafio aqui agora. Eu vou te lançar um desafio. Paulo, eu nunca li nada nacional. Me chama na DM do meu Insta ou deixa um comentário aqui que eu vou te indicar uma obra. Eu vou descobrir, eu vou perguntar obviamente lá o seu gosto e tal, e eu vou te indicar uma obra que você certamente vai olhar pra mim e vai falar, puta, isso é legal. Porque eu acho que esse é o momento da gente pegar, sentar bundinho e começar a ler uma coisa nacional. Eu indiquei algumas aqui que eu li, tá? Obviamente tem coisa na minha estante, como eu disse, que eu não li. Eu, por exemplo, eu tô com o do Danilo Beirute, o São Jorge do Danilo Beirute até hoje, que eu não li. E eu me arrependo muito, porque, mano, o bagulho é bom demais. O cara entrega um sampo muito legal. E, pô, todo mundo fala bem desse quadrinho, e até hoje eu não li. Então, tipo assim, eu tenho esse pequeno arrependimento. Se eu for caçar, é certeza que eu tenho umas coisas nacional que eu não li ainda, eu me arrependo. Mas, mano, a gente tem muito autor, como eu disse, talentosíssimo aqui no Brasil. Alguns autores, né? Que inclusive estão aqui talentosíssimos e estão trabalhando lá pra fora, são apadrinhados, né, de alguma forma. E assim, ai, Paulo, mas eu sei o que, vou dar-lhe 2 tapas na sua orelha, você vê com esses inimigos do meu lado. Porque a gente tem um cenário muito forte, a gente só não tá acostumado a aceitar que nós temos um cenário bom, entendeu? Então eu acho que nós precisamos sim nos educar a entender que o nosso cenário de trampo aqui no Brasil, ele é muito grande, ele é muito rico e a gente tem muitas obras. Por mais que a obra não seja o seu estilo, volto eu a falar de Sense Life, não é o meu estilo, mas sim, tem seu público, tem seu sucesso, inclusive é uma das obras que mais vendeu, assim, no quesito nacional, dentro, né, e vendeu muito, pelo que a MPEG já falou. E, mano, não é por acaso, é porque tem seu público, e se o público gosta, eles vão atrás, entendeu? Ai, Paulo, eu quero ler coisa de romance. Tem obra, obviamente, do gênero shoujo, romance. Assim como tem autoras de gênero shoujo que é fantasia. Então, assim, o que às vezes a gente precisa é realmente nos desprendermos dessa marra de ai, eu quero ler isso, eu quero ler aquilo, eu quero fazer o mundo lugar melhor. Mas o mundo com coisa gringa, porque brasileiro não sabe. Parar com essa vira-latice e começar a conferir os materiais. Pô, não é legal, Paulo. Putz, é um bagulho que é chatão. Mas, pô, vamos levantar uma crítica construtiva e falar, ó, gostei disso, não gostei. Não tô dizendo que você tem que bater palma, tá ligado? Se é ruim, a gente vai falar, pô, não é legal, não funciona, não é o tipo de obra que eu recomendo. Mas, ainda assim, pô, velho, fulano, você gostou? Gostei. Deu uma coisa mais na pegada e vamos criando ali aquela rede de indicações, entendeu? Porque assim, a gente tem um mercado muito vasto que ele cresce, e é graças a esse mercado vasto que cresce, que hoje em dia eu tenho uma quantidade considerável de obras nacionais, que eu conheci autores muito legais, gente boas, muito assim, gente fina, e potencialmente falando, eu conheci autores talentosíssimos, né? Isso de uma forma muito geral.
tá? E é uma coisa que eu vou até adiantar para vocês que estão ouvindo isso e gostam, por exemplo, para evento. Gente, você vai no evento e tem esse autor lá, irmão, vai trocar doideira de prosa com o cara. Sem maldade, tipo, mano, é muito legal você trocar ideia de prosa com o autor que escreve, porque você vai percebendo as ideias, você vai percebendo a forma como eles trabalham nas histórias, e, cara, isso é genial. Às vezes o que você precisa é só expandir um pouquinho a cabeça e se permitir conhecer, não ter conceitos pré-formados referente às coisas, e sim ter uma opinião, tá bom? Fica a ideia, aqui eu já me perdi, falei muito. Tá, mas é como eu já pedi 2 vezes, vou pedir de novo. Comenta, tá? Esse episódio eu realmente quero que vocês comentem. Se você é autor, comenta aí sobre se você quer que eu fale da sua obra, se você quer que eu fale mais, porque teve algumas que eu falei um pouco mais, outras que eu falei um pouco menos, então comenta se você quer. Ah, Paulo, eu queria que você falasse mais de outras obras, você indicasse obras que faz no seu tipo e não sei o que. Mano, comenta. Todo comentário aqui, ele vai ser muito bem-vindo. Indica esse podcast para um amigo, especialmente aquele amiguinho que fala assim, nossa, no Brasil não se produz nada de bom. Aqui ele vai ter pelo menos metade do episódio, aqui 90% do episódio, com indicações, com nomes, para ele ir atrás. Tá bom? Gente, eu fechei o meu 150, ah meu Deus, que alegria, 150 episódios. Começar essa nova leva aí de 151 para frente, tentando eu vou fazer uma promessa aqui. Eu pretendo cumprir, mas pelo menos a cada 15 dias ter um episódio sobre alguma coisa nacional. Quer seja um filme, quer seja um livro, quer seja um quadrinho, não sei, mas pelo menos nesse primeiro trimestre, tá? A gente tá obviamente no meio do primeiro trimestre, mas tipo nesses meses de fevereiro e março, pelo menos a cada 15 dias são 3 episódios. Um desses episódios a cada 15 dias, eu não vou falar semanalmente porque meu ritmo de acompanhar as coisas nem sempre vai acompanhar isso. Tá, mas nesse primeiro momento deixa eu fazer as contas aqui. De 8. Vai dar uns 15 episódios aí, pouco mais. Pelo menos 4 episódios serão coisas nacionais, tá? E se eu parar pra pensar que semana passada eu já falei de coisa nacional, essa semana eu já tô falando, semana que vem provavelmente eu vou falar de novo. E aí a gente vai começar a bater essa de 15 em 15. Se vocês me ajudarem, você que tá ouvindo isso, me ajudar a engajar esse episódio e fizer a galera vir engajar nos próximos, já ficar de olho quando eu lançar, irmão, a ideia é eu aumentar, tá bom? Prometo, Paulo, você promete que em breve... Cara, eu não vou prometer nada mais do que entregar o melhor conteúdo que eu posso em troca de vocês virem conferir. Tá, especialmente de obras nacionais, porque assim, eu fui ver Silvio, né, que foi o episódio da semana passada, de sexta passada, e eu pensei um pouco nisso, de falar um pouco mais sobre obras nacionais. Quando eu vi que era dia do quadrinho nacional, eu falei, putz, tem que fazer uma postagem. Eu fiquei, não, vou fazer o quê? Vou fazer um episódio. E virou esse episódio que vai ter quase 1 hora de duração. Dessa nova leva é o maior até o presente momento. Então, assim, pra quem deixa pra ouvir tudo da semana junto, só com o episódio de quarta e com esse, cara, você já tem aí uma viagem. E se você pegar o de segunda, que é o mais curto dessa semana, você tem aí uma trilogia maravilhosa. E eu, mais uma vez, provando que eu sou um CLT que trabalha com podcast, e para podcast eu trabalho 7x0. Porque quando não tô gravando, não tô montando, né, o episódio, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo outras demandas, cara. Eu tô pensando em pauta, tô pensando no que eu vou ler pra fazer resenha, deixar a resenha lá no Instagram. Então, assim, parado eu não vou ficar. A partir de agora, né, com esse episódio, eu também inauguro essa nova leva pra postagens, que eu pretendo também fazer pelo menos por semana umas 2, 3 postagens de indicação, ou comentando alguma coisa nacional. Porque, assim, a gente precisa expandir. E se eu for falar bem, eu vou falar bem. Se não me compete, não é um negócio que eu gosto, obviamente eu não vou falar bem. Não vou ficar xingando, destratando, falando que o autor é horroroso, mas tipo assim, se eu não gostei da obra, obviamente eu vou apontar o que eu não gostei, o que eu não achei legal, do meu jeitinho, tá bom? Mas é isso, gente. Comenta o que vocês acharam desse episódio, comenta o que vocês indicam. Se você nunca leu nada nacional, nunca assistiu nada e quer alguma indicação, comenta aqui também que eu vou procurar alguma indicação. Prometo não procurar zoando. Obviamente, se você for algum amigo meu que eu sei que eu sou permitido zoar, eu vou te zoar, eu vou te indicar alguma coisa, no caso de cinema, zoada, mas é isso. Tá bom? Lembrando sempre, pra quem não segue, seja muito bem-vindo. Eu já devia ter falado isso lá atrás, mas falo sempre no final. Fica aí com nós.
A gente fala muito, tem episódios muito curtos, longos, passados, meio contidos, mas somos limpinhos e somos gente boa, ou seja, eu. Para você que é autor nacional, para o pessoal da Arma, o pessoal da Shonen West, né, para a galera aí do Nacional, fica meu convite, não só para ouvirem os episódios nacionais, como também para entrar em contato comigo para a gente qualquer coisa animar um episódio de podcast com vocês, para a gente falar um pouco mais, dar dicas, falar um pouco mais também sobre essa expansão dentro do cenário de quadrinho aí nacional, beleza? Como eu sempre digo, comentando ele está nos principais agregadores, então se você está no Spotify, no YouTube Music, não deixa de ativar sininho, não deixa de seguir, não deixa de avaliar no Spotify, no YouTube não deixa de dar like, ajuda muito. Nos demais agregadores, também se inscrevam, se tiver lá para vocês ativarem, ative sininho porque ajuda muito, vocês recebem na hora que sai o episódio novo. E acima de tudo, tenham um bom final de semana, porque isso aqui está saindo de sexta-feira. Um abraço e até a próxima semana.